professora, jornalista, atriz, roteirista, cineasta, escritora. É impossível colocar um ponto final nos talentos de Glecy Coutinho. Mas o que salta aos olhos é sua paixão por contar as histórias acumuladas em 8 décadas de vida. Eu sempre digo que se a Bolsa de Nova York não tivesse quebrado em 29, eu não teria nascido em Moraes. Porque quando a Bolsa de Nova York quebrou, o café foi para o fundo do poço, porque o único produto de exportação que o Espírito Santo tinha era o café. E quem de alguma forma vivia do café também foi para o fundo do poço. E meu pai dizia que meu avô tinha os paióis abarrotados de café e que eles passavam fome. Em 33, ele tinha casado e ele foi para Imorés, que tinha um irmão que morava lá, para ver se as condições de vida estavam melhores por lá. Acontece que deu uma enchente muito grande, os trens pararam de funcionar e eu, por acaso, nasci lá. E com 8 dias de nascida, eles voltaram para o Espírito Santo. Então, eu sou mineira por acaso. Dona de uma memória prodigiosa e uma retórica envolvente, Glecy sabe valorizar cada detalhe vivido. Papai voltou para Timbuí, porque ele era de Santa Leopoldina e minha mãe de Santa Teresa. Mas como a propriedade do meu avô era ali encostadinho a Timbuí, então eles desenvolviam a vida deles em Timbuí. Então nós voltamos para Timbuí. De Timbuí é que a gente mudou para João Neiva em 1940. Eu fiz 6 anos de idade em João Neiva. A grande parte das minhas memórias são de João Neiva, porque eu cheguei lá com 6 anos de idade. E eu sempre falo que era uma época muito pobre de dinheiro, mas era uma época muito rica de história, porque tudo estava acontecendo. Inclusive, eclodiu a Segunda Guerra Mundial nessa época, né? E uma criança esperta como eu era, viu isso tudo acontecer. Entrando na escola, João Neiva era um lugarzinho pobre, tinha o diferencial porque tinha uma oficina da Estrada de Ferro Vitória Minas, mas era uma oficina pobre, que os operários trabalhavam de tamanco. Eu vi os operários de trabalhar de tamanco. De repente, os navios brasileiros são afundados, o Roosevelt vem para o Brasil assinar os tratados de Washington, o Brasil entra em guerra, e a pobrezinha Estrada de Ferro Vitória Minas, do dia para a noite, vira a Vai do Rio Doce, e João Neiva vira de ponta cabeça, que desembarca lá um contingente de paulistas e de americanos para construir um túnel, para modernizar a Estrada de Ferro e modernizar a oficina e retificar a Estrada de Ferro. Então aquilo cria muitas histórias, o dinheiro começa a chegar e muita coisa começa a acontecer. A curiosidade manifestada na infância já sinalizava o perfil da futura jornalista. E eu tinha uma amiguinha que precisava arrancar o dente, ela não queria arrancar o dente, estava em casa chorando e eu estava do lado de fora esperando ela parar de chorar para a gente ir lá para ela arrancar o dente. E o pai dessa menina era um exportador de café, ele tinha um Cadillac bonito, um carro conversível que estava parado na porta e eu estava com os pés no meio-fio, encostado no carro dele, enquanto esperava a menina, e o rádio estava ligado, dando o Repórter Esso. De repente, o pai dela sai correndo lá e diz: "Oh, meu Deus, perdi o Repórter Esso." Eu falei: "O que é que o senhor queria ouvir no Repórter Esso?" "O preço do café." Falei: "O preço do café foi tanto." Ele disse: "Menino, você se interessa por isso?" Eu falei: "Me interesso." Eu sempre gostei de notícia. Mas foi como professora que Glecy Coutinho iniciou sua vida profissional. E o magistério acabou levando-a ao jornalismo. Olha, eu fui parar na Gazeta da seguinte maneira. Houve um censo escolar e todos os professores participaram do censo escolar. Várias professoras se encontraram e essas professoras estavam muito descontentes com a situação do professorado no estado.
E se falava muito sobre isso, aí um dia eu escrevi um artigo sobre uma crônica sobre a situação dos professores. E Dona Adelaide leu e gostou muito. Ela disse, eu tenho um amigo da Gazeta, eu vou levar isso lá, se ele gostar, ele vai publicar e você faz outros artigos sobre a situação dos professores. Aí ela levou lá e ele gostou e publicou, aí ela me levou lá, apresentou a ele, e eu continuei fazendo os artigos sobre a situação dos professores, e de 15 em 15 dias eu aparecia lá e saía um artigo na Gazeta. Um belo dia, quando eu chego lá, ele disse assim, vem cá que eu quero te apresentar o novo diretor da Gazeta. Aí ele me apresentou o general Darcy Pacheco de Queiroz, tinha acontecido o golpe militar e o general tinha assumido a direção da Gazeta porque a Gazeta ia ser empastelada. Então, ele começou a conversar comigo, disse, que bom que você é professora, eu estou pensando em fazer um suplemento na Gazeta, um suplemento infantil na Gazeta, vem cá que eu quero te mostrar o que eu já fiz, as minhas ideias, o que eu estou pensando em fazer. Aí me levou para a sala dele, me mostrou o que ele tinha lá, e o que ele estava pensando, eu dei umas ideias para ele. Ele disse, você não quer entrar nesse projeto comigo não? Eu falei, eu quero. Sabe escrever a máquina? Não, então senta aí e aprende. Então eu entrei na Gazeta desse jeito. A personalidade inquieta fez dela uma mulher à frente do seu tempo. Aos 18 anos, ajudou a fundar o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em João Neiva, norte do Espírito Santo. Foi a primeira jornalista contratada pelo jornal A Gazeta, a primeira repórter da TV Gazeta e a primeira mulher a dirigir o Diário Oficial. Suas muitas histórias despertaram o interesse do apresentador Jô Soares, que a entrevistou em seu talk show. Tinha um rapaz que digitava minhas histórias, porque eu estou escrevendo um livro que vai se chamar A Segunda Guerra Mundial pelo Olhar de uma Menina. Então, ele digitava as histórias para mim. Aí eu vim embora e um dia ele ligou para mim e falou, Dona Gleci, o pessoal do Jô Soares está atrás da senhora. Eu falei, por quê? Ele disse que eu mandei um e-mail para eles contando todas aquelas histórias que eu digitava para a senhora e eles querem fazer uma entrevista. Aí eles ligaram para mim e eu fui para lá. Gleci é uma pessoa fenomenal, é a memória prodigiosa que ela tem, né? Memória excelente. Era capaz de lembrar detalhes, capaz de situar historicamente as pessoas em qualquer data de acontecimentos que tenham sido no Estado e a nível de Brasil também. E o segundo que está ligado a isso é a arte da narrativa, a arte de contar história. Gleci é fenomenal e ela é capaz de trazer para o presente, por exemplo, dramas, comédias, né, de tal maneira que a gente se esquece que isso foi algo do passado, né, como se fosse alguma coisa acontecendo no momento. Gleci é uma memorialista importantíssima, gosta de pessoas, ela é incapaz de fazer uma viagem de ônibus, de um coletivo, que o seja, sem perguntar, você é de que família? E essa pergunta dela vai aí que, de tal maneira que quando ela sai, ela está maior, com muito mais vivência e de um jeito ou de outro aquela pessoa não é parente dela só pelo fato dela ter entrado na conversa e ter participado da vida, mas como ela realmente tem um vínculo, ela é o umbigo do mundo. Profissional de talentos múltiplos, Gleci Coutinho ultrapassou as fronteiras do jornalismo. Fiz teatro, eu fiz várias peças, fiz Todo Donzelo Tem um Pai que é uma Fera, fiz Procura-se uma Rosa. Como atriz? Como atriz. Fiz, em 68 eu fiz Navalha na Carne, ao mesmo tempo que Navalha na Carne estava passando no Rio de Janeiro com Tônia Carreiro e em São Paulo com Rutinés de Moraes.
Aí nós recebemos um telegrama da censura dizendo que a peça estava proibida em todo o território nacional por atentar contra a moral, os bons costumes e a religião da família brasileira. Depois eu fiz peça na época que o Teatro Carlos Gomes já estava restaurado. Eu fiz várias peças infantis com o grupo de teatro da Fundação Cultural e fiz uma peça com Luiz Tadeu Teixeira, O Exercício. E mais tarde, em 84, eu fiz uma peça de Amil de Almeida, Mamãe Desce ao Inferno. Lá em João Neiva tinha cinema, quando eu morava em João Neiva, e eu ia ao cinema porque nós tínhamos uma vizinha que, moça naquela época, que fosse o cinema sozinha com o namorado, era moça falada. Então ela pediu a mamãe para ir ao cinema com ela. E eu era pequenininha, João Neiva mudava o cinema toda noite, chamava Cine Teatro Luminoso. E eu ia ao cinema toda noite, mas eu gostava mais da quarta-feira, porque na quarta-feira, depois do filme, ainda tinha um seriado. E a maior parte dos seriados que passava era o seriado de Buck Jones. E o meu filme chama Eu Sou Buck Jones, né? É um menino que era apaixonado por Buck Jones. Então aconteceu uma história com ele e baseado na história que aconteceu com ele é que eu fiz o roteiro do filme. O Buck Jones recebeu 2 prêmios. Então eu recebi o prêmio Kodak de incentivo e o menino recebeu o prêmio Troféu Marlin Azul de ator revelação. Ele participou do Vitória Cinevídeo em 1996. O roteiro e a direção são minhas. Eu fiz outro filme chamado A Passageira e o roteiro e a direção é meu e de Margareth Taquete. Nós ganhamos o prêmio de melhor roteiro e ganhamos o prêmio de júri popular com o filme A Passageira. E nós temos, em conjunto também, eu e Margareth, temos 2 documentários. Um é sobre a vida da escritora capixaba Maristela Novaes e o outro, que chama Festa na Sombra, é sobre uma poetisa capixaba, Aidene Colucci, que foi a única capixaba presa na intentona comunista. Eu trabalhei um pouco com pesquisa da imigração italiana e eu tenho um livro que eu fiz com mais 2 pessoas, Silmar Francisqueto e Agostino Lázaro, que chama Lembranças Camponesas, sobre a imigração italiana em Venda Nova do Imigrante. Ela é múltipla, né? Não só escreve, mas também cria e dirige. As incursões dela no audiovisual são fantásticas, né? E eu penso que a Gleci é uma pessoa excepcional, com um amor enorme, não só na área do teatro, da dança, da música, mas principalmente no jornalismo. Ela foi uma jornalista muito atuante nos anos 70 e 80. Mas o que eu mais gosto em Gleci é a infância. A gente tem uma diferença de 20 anos de idade, né? Mas eu convivo tanto com a infância dela, eu povoo tanto aquela infância, porque ela está em constante contato com ela, que é como se fôssemos vizinhas, né? Brinquei com ela. Então, quando ela conta ou quando ela fala da infância, é para mim um recordar, sabe? É como se ela me trouxesse a minha infância também, mistura, né? Acho que é isso que nos torna, digamos assim, inseparáveis, laços de sangue. Antes mesmo de concluir um projeto, ela já pensa no próximo. Depois desse livro, eu quero escrever um livro sobre meu tempo de internato, que esse primeiro livro termina quando eu vou para o internato. E arremata. A minha vida vai encerrar escrevendo o livro.